Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje, vamos falar a respeito das derivadas parciais. Na aula anterior, falamos a respeito de limite e continuidade. Na aula de hoje, vamos falar das derivadas, agora usando duas variáveis. Vamos mostrar como você deve proceder para este cálculo. Para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. E para início de conversa, nós temos que as derivadas parciais em geral, se uma função de duas variáveis x e y, suponha que deixemos somente x variar, enquanto mantemos fixo o valor de y, por exemplo, fazendo y igual a um certo b, onde b é uma constante. Estaremos, então, considerando realmente uma função de uma única variável x, a saber, o g de x, que será dado por f de xb. Se g tem derivada em a, nós chamaremos de derivada parcial de f em relação a x no intervalo aberto AB, e denotaremos por f de x AB. Assim, f de x AB é igual à derivada de g em a, onde g de x é igual ao f de xb. Pela definição de derivada, nós temos a seguinte coisa, que essa derivada de g em a é dada pelo limite de g de a mais h menos g de a sobre h, quando h tende para zero. Esta é a definição formal de derivada. Só que nós podemos observar é que a nossa g de x ela é dada por quem? Pela f de x b. Então, a minha derivada de a, g em a, seria, na verdade, a derivada parcial de f com relação a x em AB, onde esse valor seria dado pelo limite de f de a mais h em b, menos o f de ab sobre h, quando h tende para zero. Da mesma forma, a derivada parcial de f em relação a y, no intervalo aberto AB, será denotado por f de AB com relação a y, ou f de y AB, e é obtida mantendo-se o x fixo, ou vamos chamar o x de a, e determinando-se desta maneira a derivada em b da função g de y, que seria dado por f de ay. Portanto, a derivada de f, derivada parcial de f com relação a y de ab é o limite do f de a de b mais h menos f de ab sobre h, quando h tende para zero. Bom, com relação a uma definição mais formal das derivadas parciais, tá? O que nós podemos colocar é que se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais são a f de x e a f de y, definidas por quem seria a derivada de f, ou a derivada parcial de f com relação a x em AB? Seria o limite do f de a mais h em b, menos o f de ab sobre h, quando h tende para zero. Já a derivada parcial de f com relação a y em ab é o limite de f de a, b mais h, menos o f de ab sobre h, quando h tende para zero. E aí, nós temos algumas notações para as derivadas parciais. Quais seriam essas denotações? Se eu chamar de z a função f de xy, logo, a derivada parcial de f com relação a x em xy, ou simplesmente f de x, é a derivada de f sobre a derivada de x, também representado pela a derivada com relação a x de f de xy, ou simplesmente a derivada de z com relação a x, ou f de 1, ou d de 1 de f, ou dx de f. Ou seja, são todas estas formas de representar a derivada. A mesma forma você vai encontrar com respeito ao y. Bom, ainda com respeito às derivadas parciais, uma regra importante é que se você tem um z igual ao f de xy,
Para determinar o f de x, ou a derivada parcial de f com relação a x, você vai tratar o y como uma constante. E você vai derivar a f de xy com relação a x. Se por acaso você quer a derivada parcial de f com relação a y, você trata o x como uma constante, deriva a f de xy com relação a y. Então, vejamos este exemplo. Se no caso aqui seria o f, tá? Ficou faltando um fzinho aqui. Então, se você tem aqui o f de xy, dado por x ao cubo, mais x ao quadrado, y ao cubo, menos 2y ao quadrado, encontrar a derivada parcial com relação a x em 2,1 e a derivada parcial com relação a y em 2,1. Ora, neste caso, o que é que nós temos como solução? Primeiro, vamos calcular o f de xy, ou o f de x, ou a derivada parcial de f em relação a x. Nesse caso, você vai manter constante o y e vamos derivar com relação a y, ou a x. Portanto, essa derivada parcial de f com relação a x em xy, o que é que você vai fazer? Você deriva com relação a x, então a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. 3 multiplicando, diminui uma unidade no expoente, fica 3x ao quadrado. Aqui, como o y ao cubo é constante, você vai repeti-lo, mas o x ao quadrado, você 2 multiplicando, fica 2 vezes o x elevado a 2 menos 1, que dá 1, y ao cubo. Já como esse termo é constante, já que o y é constante, vai dar zero, não precisa colocar. Vamos agora substituir o valor de xy por 2,1. E aí vamos encontrar a derivada parcial com respeito a x de 2,1 como sendo 3 vezes o valor de x, que é 2, ao quadrado, mais 2 vezes o x, que é 2, vezes o y, que é 1, ao cubo, igual a 12. No caso, teria 3 vezes 4, e aqui você tem 2 vezes 2 vezes 1, que dá 4. Portanto, você tem 16. Como precisamos também da derivada parcial com respeito ao y, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Neste caso, nós vamos manter o x constante e vamos derivar com relação a y. Portanto, essa derivada seria, veja que nesse caso o x é constante. Como o x é constante, dá zero. E aí você tem, novamente aqui o x constante, deriva aqui o y ao cubo. Seria o 3 multiplicando. Você já tem o x ao quadrado, ficaria 3x ao quadrado, o y elevado a 3 menos 2 é 1. Repito aqui o menos, ficou uma interrogação, mas é menos. Você tem aqui que derivar o y ao quadrado. O 2 multiplicando, como já tem o 2, fica 4. Ou seja, 4y. E para completar, vamos substituir o xy por 2,1. Portanto, você teria 3 vezes 2 ao quadrado, que é o valor de x, y ao quadrado, seja 1 ao quadrado, menos, não esqueça aqui que essa interrogação é menos, 4 vezes o valor de y, que é 1. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 1 é 4, diminuindo dá 8. Portanto, você tem as derivadas parciais de x e y em 2,1, como sendo 16 e 8, respectivamente. Vamos agora para a interpretação das derivadas parciais. Para darmos uma interpretação geométrica para as derivadas parciais, lembremos-nos que a equação z igual a f de xy representa uma superfície, o gráfico de f. Se f de AB é igual a C, então o ponto ABC está em S. Vamos ver aqui esta figura. Veja, quando eu pego o gráfico de z de f de x, y, ou o f de xy, você tem esta curvatura, esse gráfico, representado pela superfície f. Quando eu tomo aqui o f de AB igual a C, estou dizendo que eu tenho um ponto ABC, onde o AB vem do F e o C seria o resultado. Portanto, esse ponto que você tem aqui seria o ponto P, que está nessa superfície A, na superfície S. Veja que, de acordo com o que está colocado nesta figura, nesse gráfico,
Observe que ele colocou um T1 e um T2, onde você tem a representação de um C1 e um C2. Então, você tem uma curva, nessa curva com relação ao ponto P, você pode traçar uma tangente T1, já com relação à curva 2, você também tem um ponto tocando aqui, que seria o ponto P também, onde você determina uma reta tangente T2. Portanto, ao fixar o y igual a b, estamos restringindo a nossa atenção à curva C1, em que o plano vertical YB intersecciona S. Ou seja, em outras palavras, C1 é o corte de S no plano Y igual a B. Ou seja, você tem essa curvaturazinha aqui, ó, essa curva. Agora, quando eu fixo agora o plano vertical x igual a, ele intersecciona S em uma curva C2. Ou seja, as curvas C1 e C2 passam pelo ponto P. No caso, a gente está vendo a figura acima. Observe que a curva C1 é o gráfico da função g de x igual a f de x, b, de modo que a inclinação da tangente T1 em P é a derivada, aqui está, é o g de A igual a f, a derivada de f com relação a x em AB. Já a curva C2 é o gráfico da função g de y igual a f de AY, tá? De modo que a inclinação da reta tangente T2 em P é o g de B, que é a derivada parcial de f com relação a y em AB. Então, as derivadas parciais a derivada parcial de f com relação a x em AB e a derivada parcial de f em relação a y em AB pode ser interpretada geometricamente como as inclinações das retas tangentes em P de A, B, C aos cortes C1 e C2 de S, nos planos y igual a B e x igual a A. Bom, temos aqui um outro exemplo, tá? E vamos ver como proceder neste caso. Bom, nesta questão, novamente, aqui é f, tá? Eu não coloquei, de x, y, igual a 4, menos x ao quadrado, menos 2y ao quadrado. Ele quer determinar as derivadas parciais de f em relação a x e f em relação a y no ponto 1, 1. Interprete esses números como inclinações. Então, se nós vemos desta maneira, vamos lá para a resolução. Então, se eu olho para cá, você vai ver que a derivada parcial de f em relação a x, de xy, é menos 2x. Por quê? Aqui você, o 4 é uma constante. Lembre-se que quando você vai calcular as derivadas parciais, você considera uma das variáveis constantes e deriva a outra. Então, 4 é constante, dá zero. Se eu pego o 2y ao quadrado, é constante, também dá zero. Vou derivar apenas menos x ao quadrado, que dá menos 2x. Substituir aqui o valor de x, que é 1, fica menos 2. Da mesma forma, vamos para a derivada parcial de f em relação a y. Você vai considerar o x agora constante. Então, aqui deriva o 4, dá zero. X ao quadrado dá zero. Fica aqui essa derivada que dá menos 4y, cujo resultado fica menos 4. A interpretação que nós temos aqui, o gráfico de f é o paraboloide, z igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E o plano vertical, vamos botar essa figura, né? Você está vendo aqui o paraboloide, tá? Você vai ter o limite lá em 4, você desenha uma certa parábola e lembre-se que ele está fazendo uma certa curvatura, então está sofrendo um giro, só que de forma paraboloide, onde o plano vertical y igual a 1 intercepta-o na parábola z igual a 2 menos x ao quadrado. Ou seja, quando eu coloco aqui o y igual a 1, você fica com z igual a 4 menos x ao quadrado menos 2, ou z igual a 2 menos x ao quadrado. Como vamos rotular o C1 na figura abaixo. A inclinação da reta tangente a essa parábola, no ponto 1, 1, 1, é a derivada parcial de f em relação a x de 1, que é igual a menos 2. Seria essa reta em vermelho. Bom, dando continuidade, vamos lá agora, vamos ver a derivada parcial com relação ao y, né? Ou seja, a curva C2 em que o plano x é igual a 1 intercepta a paraboloide, a parábola z igual a 3 menos 2y ao quadrado. Lembrando que eu não fiz esse cálculo,
você pode estar refazendo novamente. E a inclinação da reta tangente em 1 é a derivada parcial de y em relação a 1, que é menos 4. Vamos ver a figura. Você vê que na anterior o gráfico estava, o corte era nesta região. Aqui agora, como x é constante igual a 1, veja que você tem essa inclinação da reta tangente passando nesse ponto. E nessa, você tem uma certa curvatura, também paraboloide, uma parábola, de z igual a 3 menos y, 2y ao quadrado. Bom, nesta última questão, nós temos aqui, calcule as derivadas parciais de B para um homem jovem com massa igual a 64 quilos e altura igual a 1,68. Vale ressaltar que o índice de massa corporal de uma pessoa é definida como B igual de M em H igual a massa sobre a altura ao quadrado. Então vejamos como fazer este cálculo. Para esse cálculo, nós vamos ter que calcular as derivadas parciais com relação a M e com relação a H. Eu vou colocar aqui B com relação a M, derivada parcial de B com relação a M, no caso MH, seria o quê? Quando eu faço isso, você vai ter que considerar aqui a altura constante. Se ela é constante, como o M está multiplicando, eu aconselho você fazer a seguinte coisa. Você vai pegar essa expressão, coloca como sendo M vezes 1 sobre H ao quadrado. Portanto, aqui, quando eu for derivar, como aqui é uma constante, você pode até repeti-la, porque está multiplicando o M ao quadrado, e a derivada de M é 1. Portanto, a derivada parcial com relação a M é igual a 1 sobre H ao quadrado. Vejamos agora essa mesma derivada parcial, só que com relação a H. Ou seja, você vai manter constante o M. Então, se o M é a constante, você repete esse M, só que você tem que derivar essa expressão. Para fazer essa derivada, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou colocar H elevado a menos 2. Se fosse apenas 1 sobre H, eu não faria isso. Eu tenho que fazer essa derivada. Então, aqui você tem M vezes, derivando aqui, o menos 2 vem multiplicando, vezes o H, você repete, diminui uma unidade, fica menos 3. Ou seja, portanto, esse resultado seria M vezes menos 2 sobre H ao cubo, ou simplesmente menos 2M sobre H ao cubo. De posse desses valores, nós temos agora que substituir, uma vez que ele trouxe uma informação importante, que ele fala da altura e fala do peso. Então vejamos aqui, vou só anotar rapidinho quem é a altura, quem é o peso, para que a gente possa estar fazendo esse cálculo. Então vamos substituir aqui os valores na expressão. Primeiro, quando eu vou considerar o M, o valor de M é 64, vírgula, e vou botar ponto e vírgula, porque aqui tem 1,68. Então, você vai substituir, ficaria 1 sobre a altura ao quadrado. Então, fica 1 sobre 1,68 ao quadrado. Olha, o resultado que você vai encontrar aqui seria aproximadamente 0,35. O quê? Quilogramas por metro quadrado. Isso com relação ao quilo. Agora, com relação à derivada parcial de B com relação a H, 64 e 1,68, seria dado por quem? Veja que é menos 2, duas vezes o valor de M. Vou só colocar aqui em traço para não ficar tão feio. O valor de M é 64, tá? Sobre a altura ao cubo, ou seja, 1,68 ao cubo. Façam as contas, vocês vão encontrar um valor aproximado de menos 27 quilogramas metros quadrados com relação ao metro. Bom, vou dar por encerrada essa aula de hoje
lembrar aqui aos colegas que vai uma atividade para vocês. Nessa atividade, já espero que vocês estejam respondendo, para que na próxima aula a gente possa estar apenas tirando dúvida. Vou ficar por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo que é de suma importância para o nosso curso. Fico por aqui e até a próxima.